Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência ao estudo das frações. Neste módulo, nós vamos estudar as operações com frações, em particular, a adição e subtração de frações de mesmo denominador. Inicialmente, vamos tomar como referência um retângulo que foi dividido em 7 partes iguais, onde nós vamos destacar destas 7 partes iguais, apenas uma em que nós vamos pintar em azul. Então, essa parte que foi pintada neste primeiro retângulo vai ser a nossa representação de 1 de 7, ou 1/7. Num segundo retângulo com as mesmas dimensões, que também dividimos em 7 partes iguais, nós destacamos 3 partes. Então, nós vamos ter neste segundo retângulo 3/7. Então, o que nós queremos saber é qual a região que foi pintada quando nós juntarmos as regiões dos dois retângulos, do primeiro e do segundo. Ou seja, nós queremos calcular a soma de 1/7 mais 3/7. Inicialmente, vamos tomar como referência esse nosso primeiro retângulo, onde nós temos 1/7. Vamos adicionar a ele a outra região que vale 3/7. Então, colocando lado a lado, então é fácil perceber que das 7 regiões do retângulo inicial, agora nós temos 4 que foram destacadas. Ou seja, 1/7 mais 3/7, 1/7 somado com 3/7, 1/7 mais 3/7, vai dar como resultado, então, 4/7. Agora, por outro lado, nós também, a partir deste resultado, poderemos fazer a seguinte pergunta. Qual foi a região, então, a partir desta soma, que não foi pintada? Então, nós temos, neste retângulo que foi dividido em 7 partes, 4 que foram pintadas e 3 que não foram pintadas. Então, nós podemos proceder da seguinte maneira. Vamos, então, a partir de um retângulo total, que nesse caso são 7 partes de 7 que foram pintadas, e aí nós queremos agora tirar essas 3 partes que não foram pintadas. Então, vejam, vamos tirar uma parte que não foi pintada, 2 partes que não foram pintadas, 3 partes que não foram pintadas. Então, nós estamos, na verdade, realizando uma subtração, onde nós tínhamos 7 de 7 partes e retiramos as 3 partes de 7. Então, portanto, é fácil concluir que 7 de 7 menos 3 de 7 vai dar como resultado, então, 4 de 7. 4/7, então. É o resultado da subtração. Vamos, então, verificar um segundo exemplo que envolve adição e subtração de frações de mesmo denominador. Novamente, vamos tomar como referência dois retângulos que foram divididos em partes iguais, no caso, 8 partes iguais para os dois retângulos. No primeiro retângulo, nós vamos destacar 2 partes que foram pintadas em azul, isso representa, então, 2/8. No segundo retângulo, nós vamos pintar 3 partes em azul, que representa 3/8. Então, o que nós queremos saber é qual a região que foi pintada quando, então, nós adicionarmos, quando nós juntarmos essas duas regiões. Inicialmente, vamos partir da primeira situação em que nós temos 2/8 e a ela, então, nós vamos adicionar, nós vamos somar, então, 3/8. Então, o que nós estamos fazendo é realizando a soma de 2/8 com mais 3/8. Então, a partir do nosso diagrama, da nossa figura, é possível verificar, então, que 2/8 somado com 3/8 vai dar como resultado 1, 2, 3, 4, 5 partes de 8 destacadas. Então, nós vamos concluir que 2/8 somado com 3/8 é igual a 5/8. Da mesma maneira que fizemos no primeiro exemplo, ainda nessa situação de resultado de soma, nós podemos pensar
e realizar a seguinte pergunta: qual foi a região que não ficou pintada então? Então, nós podemos pensar em realizar uma subtração. Então, do todo que estava inicialmente pintado, nós vamos agora, então, retirar as 3 partes que não foram pintadas. 1, 2, 3 partes que não foram pintadas. Então, destacando essas 3 partes. Então, nós estamos fazendo, na verdade, a operação de subtração. 8/8 menos 3/8 que não foram pintados. Contando, então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 de 8. Então, o resultado final vai ser 8/8 menos 3/8 vai ser igual a 5/8. A partir desses 2 exemplos iniciais, envolvendo adição e subtração de frações de mesmo denominador, nós podemos observar que, para a adição, quando nós somamos 1/7 mais 3/7, o resultado foi 4/7. Então, observem que o denominador se repetiu e os numeradores foram somados. No outro exemplo, novamente para a soma, quando nós somamos 2/8 com 3/8, novamente o denominador se repetiu e o numerador foi somado. Já para a subtração, onde nós fizemos 7/7 menos 3/7 no primeiro exemplo, nós repetimos o denominador e subtraímos o numerador. Novamente, quando subtraímos no segundo exemplo 8/8 menos 3/8, nós repetimos o denominador e subtraímos o numerador. Então, a partir desses exemplos, nós podemos concluir que, para somar ou subtrair frações de mesmo denominador, somamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador comum. Essa é a regra geral. Então, para a soma, nós vamos ter, repetimos o denominador, nesse caso 7, e somamos os numeradores 1 mais 3 igual a 4. Novamente, para a soma, repetimos o denominador, nesse caso 8, e somamos os numeradores 2 mais 3 igual a 5. Para a subtração, nós temos então, repetimos o denominador, nesse caso é o 7, e subtraímos os numeradores 7 menos 3, 4. Novamente, para a subtração, repetimos o denominador 8 e subtraímos os numeradores 8 menos 3 igual a 5.